Paz, irmãos, tudo bem? Espero que estejam bem. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Hoje eu vi uma frase que dizia assim: não pare quando você estiver cansado, pare quando você terminar. Amém? E essa frase ela fala muito conosco como cristãos, né? Que nós precisamos entender que nós não podemos parar quando nós estivermos cansados, mas que nós devemos continuar mesmo cansados, porque a nossa força ela vem do Senhor. Que nós não devemos parar quando nós não terminarmos, porque o nosso Deus é um Deus que começa e ele termina. Lá em Provérbios, capítulo 7, do versículo 8, diz assim: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a pessoa orgulhosa, do que a orgulhosa. Amém? Então nós vemos que na palavra de Deus fala que nós devemos começar e terminar. Como é bom, né, nós começarmos algo e ao final nós concluirmos com êxito, né, talvez com dificuldades, mas com o êxito de sabermos que nós concluímos aquilo, embora nós tivermos talvez dificuldades, lutas, talvez tivemos algumas tristezas, mas que nós concluímos, embora tudo isso. Amém? E Deus mesmo, Ele fala na sua palavra, mais ainda, nos dá o seu exemplo em Gênesis capítulo 1, em tudo que Deus fez, que Ele criou todas as coisas e Ele descansou, Ele concluiu no final. Amém? Então, quando Ele fala que descansou, Ele viu que tudo era bom, Ele descansou de todo o seu trabalho que Ele tinha feito. Ele não começou e não, no segundo dia, tô cansado, vou parar. Não, Ele começou tudo aquilo que ele tinha determinado, ele concluiu com sucesso, né? Porque Deus, ele faz tudo perfeitamente. Então, que nós possamos, como cristãos, e agora chegando o final do ano, né, refletirmos mais ainda, que nós não venhamos a parar quando nós estivermos cansados, quando vier as lutas, as dificuldades, mas que nós possamos concluir apenas quando nós terminarmos, nós possamos continuar, somente parar quando nós terminarmos de fazer algo que o Senhor nos colocou à mão, ou que qualquer outra coisa que Deus tenha colocado mesmo para nós fazermos, que nós possamos terminar e só então descansarmos. Amém? O nosso descanso, muitas pessoas dizem que o nosso descanso está lá no céu, então por que nós temos que parar para descansar aqui na terra? Amém? Mas nós sabemos que Deus nos deu o seu exemplo, que nós precisamos descansar também, mas que nós possamos concluir, começar alguma coisa e terminar, porque a palavra de Deus, ela nos dá o exemplo, nos diz que nós precisamos fazer isso como cristãos. Amém? Deus abençoe.